ocorre com certa legitimidade. Haroldo, eu não entendi a sua pergunta, a conexão aqui falhou. Você poderia repetir? Claro. Há uma tentativa de golpe na Venezuela em andamento, há uma tentativa em andamento de golpe. Há em andamento uma tentativa de golpe na Venezuela, ou a recusa do candidato Edmundo Gonzalez em acertar o resultado ocorre com certa legitimidade? Veja, a direita venezuelana, ela não é unificada, mas o setor liderado pela Corina, do qual faz parte o candidato em segundo lugar nas eleições, esse setor é golpista e fascista. A Corina é ligada ao Vox, é ligada ao Milei, é ligada ao Bolsonaro, é ligada ao Trump, é ligada ao governo de Israel. E o simpático candidato tem um histórico que também não é muito positivo do ponto de vista das liberdades democráticas. Então, esse setor quer um golpe. Eles falam em ata, 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 mas o discurso deles é de que a justiça venezuelana não existe, que a justiça venezuelana é bolivariana, que a justiça venezuelana sempre está do lado do governo. Ora, então eles pedem atas não para questionar o resultado, fazer recurso, mas o que eles estão é construindo um discurso para deslegitimar o resultado, com o objetivo de, ou bem, fazer um golpe interno, ou bem, justificar uma intervenção externa, ou bem, ambas as coisas. É bom dizer que esse questionamento do resultado eleitoral não é de agora. Quer dizer, já houve na Venezuela, desde 1900, se elegeu a primeira vez, até agora, são 30 processos eleitorais. 30. Alguns deles presidenciais, outros para outros níveis de governo. A oposição existe na Venezuela, governa províncias, governa cidades, elege parlamentares, tem meios de comunicação e tem recursos financeiros internos e externos. Disputa as eleições presidenciais quando deseja e sempre, em todas as eleições, eu só não tenho registro em 2012, mas em todas as demais, sempre disseram que não aceitavam o resultado. E nessa eleição em particular, eles construíram uma narrativa, como o povo gosta de falar, construíram uma narrativa antes mesmo da eleição acontecer, de que ia acontecer fraude. Por quê? Porque as pesquisas, as que eles escolhiam, diziam que o resultado ia ser favorável a eles. E o governo certamente iria fraudar. Então, no que me diz respeito, a direita venezuelana não está nem um pouco preocupada com a lisura do processo. A direita venezuelana está buscando deslegitimar o governo, ou bem para criar melhores condições para a disputa futura, ou bem para tentar interromper o governo, tá certo? Através de um golpe. Aliás, o Milei, antes do anúncio ser proclamado, já cantou a bola, fez um apelo aos militares venezuelanos para que eles interviessem no processo. Walter, inclusive a cobrança pelas atas começou antes do prazo normalmente estabelecido pela Venezuela para a apresentação dessas atas, que eram de 72 horas. No entanto, esse prazo acabou ontem. Essa questão das atas, o governo apresentando essas atas, o governo não, o Conselho Nacional Eleitoral apresentando essas atas, você acha que a partir daí a gente caminha para uma normalização do processo? Não, o processo não vai se normalizar com atas. Veja, o processo eleitoral venezuelano é parecido, mas é diferente do nosso. E uma das muitas diferenças é que eles proíbem a divulgação de resultados de boca de urna, pesquisas, resultados parciais, etc. O Conselho Nacional Eleitoral divulgou um resultado dentro do horário normal para os padrões venezuelanos, tá certo? No domingo,
véspera da segunda-feira, na madrugada, na passagem do domingo para a segunda, com 80% dos resultados. Muita gente cobra que o CNE deveria, já naquele momento, ter apresentado o detalhamento. Não o fez. E disse que não o fez porque o sistema teria sido atacado. E está pendente a divulgação do conjunto dos dados. Isso deve ser cobrado mesmo, não tem problema nenhum cobrar. Agora, vamos nos convencer do seguinte: a cobrança que a direita venezuelana faz não é no sentido que muita gente correta no mundo inteiro a acharia razoável. E o que eles estão dizendo é que eles ganharam a eleição com base nas atas deles. E da onde apareceram essas atas que eles dizem ter? Simplesmente em todas as milhares de urnas, há quem diga 30 mil urnas no país inteiro, como aqui no nosso país, é emitido um boletim que fica na mão dos fiscais dos partidos. Então, efetivamente, todos os partidos, o PSUV, o Grande Polo Patriótico, o Partido Comunista da Venezuela, a oposição, todos têm as atas. Na verdade, esse discurso sobre as atas é uma cortina de fumaça. Até onde eu entendo, o que o governo está fazendo, o governo da Venezuela, é buscar um outro foro judicial, o que seria o equivalente ao nosso Supremo Tribunal Federal, para que ele dirima. Porque, do ponto de vista efetivo, fático, as atas estão nas mãos dos fiscais. Tá certo. É um dos países que tem cobrado não exatamente cobrado, mas dizendo que o resultado será considerado quando essas atas saírem. Há notas de países de diferentes matizes, né? Inclusive o Boric do Chile fez duras críticas também ao processo venezuelano num tom bastante até irresponsável. O Carter Center, que também é tido como um avalizador das eleições da Venezuela, emitiu uma nota contrária. Como é que esse jogo internacional está pesando na política local na Venezuela? Bem, primeiro, eu acho que as pessoas devem ler a declaração do Centro Carter. A mim me impressionou muito, porque ela tem 9 parágrafos. Um parágrafo é um expediente. Em 6 parágrafos, eles desancam o processo eleitoral venezuelano. E em 2 parágrafos, eles explicam com base no que eles chegaram a essas conclusões. E aí fica evidente que são conclusões baseadas essencialmente em entrevistas que eles tiveram, com uma lista ampla de setores sociais que eles não nominam e com poucas investigações em campo. E aí, nessas poucas investigações em campo, que eles explicam que é devido ao pequeno número de 17 pessoas que eles tinham lá, eles dizem que o processo foi pacífico, que a cidadania compareceu para votar, e no fim desses 6 parágrafos em que eles desancam, tem lá a consideração que o problema é que o que o CNE fez ao final do processo, desestimou esse esforço da cidadania. Então, assim, termino de ler a declaração do Carter Center com uma dúvida: em que medida as afirmações que eles fazem se baseiam nas entrevistas, com quem foram essas entrevistas, que afirmações foram feitas para que eles possam chegar a essas conclusões e, ademais, em que medida a declaração negativa que eles dão é causada pelo resultado proclamado pelo CNE e em que medida é causada pelo processo. Não sei. Eu preciso esperar a publicação das atas, no caso, das atas do Carter Center, porque eles dizem no final que vão publicar um informe detalhado. Ou seja, eles fazem a mesma coisa que eles acusam o CNE de ter feito. Dão uma opinião toda duríssima e depois dizem, bom, vamos publicar um informe detalhado. Então você não fica sabendo com base no que eles estão fazendo essas afirmações. E, ademais,
Tudo isso parte de um pressuposto que está anunciado logo no início, que as eleições na Venezuela não correspondem aos padrões, ao estándar da democracia. Eu não sei qual é o estándar da democracia do Carter Center. Repito, já ouvi os maiores elogios ao Carter Center, inclusive de venezuelanos, porque o Carter Center, há vários anos, declarou que o sistema eleitoral na Venezuela ele é um dos melhores do mundo. Então, sempre ouvi muitos elogios. Agora, esta declaração, pai do céu, ela não se sustenta no que ela própria informa. Tem que aguardar que eles publiquem as atas. Eles publiquem as atas. E, ademais, volto ao problema do estándar. Qual é o estándar deles? Eu não sei. No meu, está faltando democracia no mundo inteiro. E, por esse padrão, não é só a Venezuela que está na marca de tiro. Mas, como eles também não dizem qual é o estándar, deve ter em algum lugar aí do site deles, eu não fui atrás, tá certo? Também não sei qual é o parâmetro que eles utilizam. Agora, o efeito disso é muito grande. Não sei na Venezuela, propriamente dita, onde essa dinâmica não vem de agora, né? De questionamento, de disputa. Toda vez que tem eleição presidencial, tem questionamento. Quando a oposição ganha as eleições nos governos estaduais e nas prefeituras, dentro do mesmo sistema eleitoral, está tudo certo. Então, assim, isso já lá é normal. Agora, o impacto internacional é reforçar as dúvidas, tá certo? De muita gente boa, porque tem muita gente boa em dúvida, efetivamente. Tem muita gente boa querendo as informações, né? Agora, sobre as declarações dos governos, eu acho que tem 3 grupos diferentes em ação, né? Tem um grupo daqueles que já efetivamente reconheceram o resultado na largada, né? Rússia, China, Irã, Cuba, o eixo do mal, né? O eixo do mal, segundo os Estados Unidos, já declarou que concorda com o resultado preliminar, reconhece o resultado preliminar que o Conselho Nacional Eleitoral delegou. Tem um segundo grupo que já discorda de saída, que se transformou em porta-voz da oposição de direita. O caso extremado disso é o Milei. Como eu falei, antes de sair o resultado, ele já estava denunciando e pedindo um golpe. E o Boric faz parte dessa turma também, porque, na verdade, a maneira como o Boric se posicionou é uma maneira, o resultado não é crível. Não é crível com base no quê? Com base nas pesquisas? Com base nas declarações da mídia? Ou com base no histórico? Porque, com base no histórico das eleições presidenciais ocorridas na Venezuela, o resultado é absolutamente crível. Em 2013, percentualmente falando, o Maduro teve mais ou menos isso, numa eleição também disputadíssima. Eu estava lá, inclusive, no dia que saiu o resultado, muita tensão no ar, muita tensão, porque ninguém sabia o que ia dar, ao contrário dos que acham que tem fraude, não sei o quê, tá certo? Ninguém sabia o que ia dar e tinha muita tensão. E ele ganhou por um resultado similar, se eu não me engano, menor percentualmente, ao resultado de agora. Então, não tem nada de incrível no que aconteceu. É bastante crível que o Maduro ganhe as eleições, apesar da brutal campanha interna e externa e apesar das sanções, que sempre é bom lembrar que a Venezuela está sob imensas sanções. E tem um terceiro grupo de países que adotaram uma postura mais cautelar, tipo México, tipo Colômbia, tipo Brasil. Também entre esses tem diferenças, tá certo? O México, por exemplo, tem se distanciado dessa posição e tem demarcado contra aqueles que querem fazer ingerência, porque esse é o problema. Veja, você não precisa reconhecer de imediato. Ninguém é obrigado. Agora, não reconhecer e ficar opinando sobre como é que deve ser, tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, você entrou no terreno da ingerência. Quem tem que resolver o assunto é a Venezuela. Quem tem que resolver o assunto são as instituições da Venezuela. Eu pergunto, se o chanceler venezuelano, em 2018 ou em 2022, soltasse uma declaração dizendo que não reconheceria o resultado enquanto o Tribunal Superior Eleitoral Brasileiro não divulgasse o detalhamento completo do resultado, qual teria sido a reação da Justiça
e dos demais poderes aqui no Brasil. Tenho absoluta certeza que reclamariam da ingerência. Absoluta certeza. Porque uma coisa é você não reconhecer o resultado, outra coisa é você dizer como é que esse resultado deve ser produzido. E esse é o problema. Na minha opinião, a declaração inicial do Itamaraty, que saiu no dia 29, ela tinha 3 parágrafos. O primeiro e o segundo, eu posso não concordar, mas está dentro dessa posição que é, bom, vamos aguardar. Ok. O terceiro parágrafo transformou a nota do Itamaraty num instrumento da oposição, a tal ponto que o Guaidó, em pessoa, fez referência a isso. Então, eu acho que nos últimos dias, tá certo? E parece que foi tanto tempo, né? Nós estamos falando de segunda-feira, hoje é quarta, né? Nos últimos dias, o presidente Lula foi corrigindo isso, no sentido de dizer, ó, essa questão tem que ser dirimida pelas instituições venezuelanas. O problema é que tem muita gente que já comprou a tese de que as instituições venezuelanas, a justiça venezuelana é bolivariana. Bom, se ela é bolivariana, ela já tem lado. Se ela já tem lado, estou pedindo ata para quê mesmo? Para reclamar onde? No Departamento de Estado dos Estados Unidos. Essa é a lógica. Então, por isso que eu acho que essa terceira posição ela não é a melhor, porque ela parte do pressuposto de que tem um clima de normalidade na Venezuela, e não tem. Quem está nas ruas na Venezuela gritando democracia é o fascismo. É o fascismo. E nós já não conhecemos isso aqui no Brasil? Nós já não vimos isso aqui no Brasil? Então, acho que a gente devia, até por pragmatismo, ser muito mais cauteloso. Essa é a minha opinião. Bom, agora cenas da Venezuela. Na verdade, hoje é quinta. Então, pessoal, na verdade, essa entrevista do Walter Pomar para o Opera Mundi foi realizada na quinta-feira, hoje, né? Foi realizada na quinta-feira. Então, fica aí a entrevista do Walter Pomar para o Opera Mundi, e que eu volto a enfatizar, leiam, assistam, discutam, compartilhem, assinem, se inscrevam no Opera Mundi, que é um órgão independente e muito importante da oposição brasileira. Boa tarde, obrigado, até uma próxima oportunidade.